e Cidadania e do Alô Senado através do número 0800 61 22 11. Já foi dito, o requerimento é do senador João Capiberibe. É prática nesta comissão o autor do requerimento presidir a sessão. Então, eu convido o senador João Capiberibe para assumir a presidência desta comissão. E eu já comunico que eu preciso ausentar-me um pouco para ir ao plenário, onde tem uma sessão solene, mas retornarei aqui para esta comissão para assistir, para ouvir os convidados desta audiência pública. Então, senador João Capiberibe, eu passo a presidência a Vossa Excelência e o senhor compõe as mesas que vão fazer o debate do assunto da questão dos direitos humanos. E aí o senhor conduz como o senhor achar tempo, informa para o pessoal. Obrigada. Eu vou sentar aqui, depois vou ao plenário, mas retorno para cá. Muitíssimo obrigado, senhora presidenta. Cumprimento a todos, em especial a delegação de eurodeputados que nos prestigiam nesse momento, prestigiam a nossa comissão, a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Cumprimento o deputado Paulão, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados. O encaminhamento que eu vou dar, nós vamos fazer duas mesas. Como nós temos poucas cadeiras, né, vamos fazer duas mesas. A primeira mesa, nós vamos ouvir os nossos convidados, representantes das comunidades indígenas e das comunidades quilombolas. Acho que é muito importante para a delegação ouvi-los em função dos acordos que estão sendo negociados, acordos econômicos. Não é? O mundo não é feito só de consumo e de mercado, o mundo é feito de relações humanas, não é? E, fundamentalmente, de respeito a essas comunidades, não é? Como ainda há pouco falei na Comissão de Assuntos Econômicos, que nós somos um país formado por eurodescendentes, afrodescendentes e indígenas ou descendentes indígenas. Então, é um mosaico étnico importante, não é? E que a democracia brasileira tem muita dificuldade em respeitar. Não é? Eu queria formar essa primeira mesa, eu convidaria o deputado Paulão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, para compor a mesa conosco. Eu convido o Mário Nicásio, liderança indígena do povo Wapixana, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIPER. Muito obrigado. Mário Nicásio está presente? Obrigado. Obrigadíssimo. Convido o Kleber Busato, senhor Kleber Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI. Obrigado. Convido o Gustavo Menezes, representante da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI. Senhor Gustavo Menezes, representante da FUNAI. Seja bem-vindo. Obrigado. E convido a Keila Tixauaiá, liderança indígena do povo Pataxó, integrante do Moitará, grupo de pesquisa em direitos étnicos e mestranda em Direito na Universidade de Brasília, na UNB. Seja bem-vinda. E vamos começar, então. A delegação vai ter a oportunidade de conhecer a versão de quem vive nos espaços, não é, das dificuldades e dos embates em relação a direitos humanos. Eu tenho...
Convido também o senhor Denildo Rodrigues de Moraes, coordenador nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas. É muito importante, ainda há pouco eu estava falando sobre as comunidades quilombolas, são comunidades que se formaram a partir da fuga de escravos e esse direito passaram a ser reconhecidos, né, o direito originários passaram a ser reconhecido com a Constituição de 1988. Uma vez composta a mesa... Está faltando alguém? Não. O Denildo já... Opa, obrigado, Denildo. Muito bem, então eu passo a palavra e nós estamos com um tempo muito apertado e eu queria pedir a compreensão de todos para que a gente não exceda 5 minutos. Combinado? Pode ser? Porque nós temos 2 mesas, né? Uma formadas por representantes comunitários e, em seguida, por representantes de eurodeputados e eurodeputadas. Eu passo a palavra, então, ao Mário Nicásio. Oi. Aqui é ligar onde? Oi. Caimen e Nauat, bom dia a todos e a todos que estão aqui presentes. Primeiro, gostaria de agradecer às lideranças indígenas que estão aqui presentes junto comigo, aos parlamentares que aqui estão na mesa de debate, aos nossos aliados e parceiros, cito o CIMI e a CONAC. Eu sou Mário Nicásio, sou do estado de Roraima, da terra indígena Raposa Serra do Sol. Atualmente estou na coordenação da COIAB e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Vou fazer uma contextualização da situação nossa dos povos indígenas do Brasil. Nós somos mais de 305 povos indígenas aqui no Brasil. São mais de 706 terras indígenas aqui no Brasil, né? E somando todas aquelas que estão ainda em nossa pretensão de regularização e demarcação. E estamos distribuídos na região norte, sudeste, sul, nordeste e centro-oeste. Fazemos parte da articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a PIB, no qual represento aqui. Aqui vou trazer uma situação muito preocupante para nós lideranças indígenas e para nós lideranças do Parlamento brasileiro, e aqui também eu estendo para o Parlamento Europeu. É a situação de violações de direitos indígenas e principalmente de direitos humanos aqui no Brasil. Informar para os senhores que desde a invasão do Brasil, a relação do Estado com os povos indígenas ainda continua com muita violência, né? Muita violação de direitos. E, infelizmente, isso tem desgastado e tem dado invisibilidade a nós, povos indígenas, aqui no Brasil. Então, é importante considerar que também precisamos de direitos humanos, né? Em nossas terras, para a nossa vida integral e moral dos povos indígenas aqui no Brasil. E afirmar também que a Constituição Federal, né, de 1988 foi um marco também de reconhecimento, o início de marco de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, que consta os artigos 231, 232, que garantem os direitos dos povos indígenas. Mas isso, no momento atual, está arriscado de sumir do mapa, né? E isso a gente não gostaria que isso sumisse. Senador Capiberibe, João Capiberibe, e aos demais do Congresso Nacional e ao Parlamento Europeu, que a Constituição Federal realmente funcione para nós, povos indígenas, no Brasil e como todo. E, infelizmente, no governo atual, né, no governo Temer, as violações de direitos indígenas têm aumentado muito. Tem aumentado o assassinato de lideranças indígenas, nossos anciões, muito em nossas aldeias. Isso é muito preocupante, porque não dá para falar sobre direitos indígenas enquanto nossas lideranças lá nas terras indígenas estão sendo assassinadas. Então, isso é muito ruim para nós, lideranças indígenas, e para a garantia dos direitos e para a vida dos povos indígenas nos territórios que estão aí distribuídos nas regiões indígenas. E, infelizmente, o governo atual tem tido essa postura de submissão com relação ao parlamento, à maioria ruralista aqui no Congresso Nacional, né? Tudo em nome dessa economia que
que derrama sangue indígenas. E hoje tenho a informar para os senhores e confirmar que as demarcações indígenas estão paralisadas, porque sem terras não se pode falar de direitos humanos para nós, povos indígenas, e para as populações tradicionais. E isso é grave, é importante ter muita atenção com relação a esse fato de paralisação imediata das demarcações sendo articulado pelo governo executivo no cenário atual, que é o do governo Temer. E o desmonte das instituições, cito, por exemplo, a FUNAI, que hoje está muito fraquinha, né? A FUNAI hoje não tem capacidade técnica e financeira de garantir os direitos dos povos indígenas com relação à demarcação de terras. E, para isso, foram editadas várias portarias, cito aqui a portaria 001 de 2017, que tenta aparelhar as instituições com relação à demarcação de terras, querendo regulamentar as 19 condicionantes com relação à Raposa Serra do Sol. Isso é gravíssimo, né? A atuação, dando invisibilidade à atuação desses órgãos que atuam em vários estados a nível de governo federal. E afirmar também para os senhores que nós somos contra o marco temporal que hoje está sendo articulado e querendo sensibilizar o STF de regulamentar. Nós, povos indígenas do Brasil, e principalmente nós, povos indígenas da Raposa Serra do Sol, no estado de Roraima, somos contra esse marco temporal. Queremos que os senhores ajudem a não só arquivar, mas extinguir esse marco temporal, porque nós, indígenas, não estamos aqui desde 1988. Nós estamos muito antes de 1500, tá? Só para informar isso aos parlamentos que vêm de Portugal, de Espanha, que estamos muito antes aqui desse período que o Brasil tenta colocar como o marco chamado temporal. E isso já vem prejudicando várias ações. Por exemplo, a terra indígena de Jaraguá, em São Paulo, já tem sido usado pelo Executivo para desmarcar, né, para não demarcar as terras indígenas aqui no Brasil. Cito aqui no estado de São Paulo. E isso afronta, caros excelências parlamentares, a jurisprudência da Comissão de Direitos Humanos, que hoje está vigente e que o Brasil também é signatário, né? E para informar também que nós somos a favor da Convenção 169 da OIT e que isso garante a consulta livre e informada, e que isso precisa ser respeitado aqui pelo Congresso Nacional, pelo Governo Executivo, pelo STF, principalmente que isso possa também valer para todos nós, povos indígenas, e para todos nós, povo brasileiro. E informar também, senador João Capiberibe e os demais, que nós somos contra a PEC 215. E isso não vai permitir que os direitos humanos funcionem para nós, povos indígenas. Se a PEC 215 continuar ainda viva, para nós, povos indígenas, não vai ser possível discutir direitos humanos, porque vai estar matando nossos anciões, crianças e gerações indígenas aqui no Brasil. E gostaríamos desse apoio do Parlamento Europeu para também extinguir essa PEC 215. E, para concluir, né, e esse tempo teve uma CPI aqui no Brasil, onde foram indiciados mais de 114 lideranças indígenas e aqueles que apoiam os povos indígenas do Brasil. 77 são lideranças indígenas, e são servidores públicos, procuradores, né? E são indiciamento feito por pessoas que querem tomar nossos direitos, tomar nosso território. Isso é ruim para a atuação dos direitos humanos aqui no Brasil. Então, só informar para vocês que nós temos essa preocupação e nosso povo está lutando e precisamos do apoio dos senhores. E precisamos também que se fortaleça essa nossa voz e visibilidade aqui no Brasil, como nós, organização, como liderança, como povos indígenas do Brasil, que estão sempre aqui para defender a vida de todo mundo, seja no equilíbrio ambiental, seja no equilíbrio para uma economia justa para todos, e que possamos estar junto com vocês nessa defesa dos direitos humanos aqui no Brasil e no planeta como todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Mário Nicásio, liderança indígena, que acaba de fazer essa explanação sobre direitos, né, que lhes são retirados e desrespeitados. Eu gostaria de anunciar a presença do deputado federal Severino Ninho, que está aqui conosco,
e da deputada federal Janete Capiberibe, que é militante e ativista em defesa dos direitos indígenas. Eu, dando sequência, eu passo a palavra ao senhor Kleber Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário. CIMI. Bom dia, senador. Bom dia, Mário, os demais da mesa, os parlamentares, também toda a comitiva do Parlamento Europeu que fazem essa visita ao Brasil e a esta casa. Pretendo apresentar algumas informações na forma, principalmente de imagens, para que vocês possam ter uma noção mais aproximada da situação que vivem alguns povos aqui no Brasil e as violações de direitos que esses povos sofrem. Uma situação de vulnerabilidade sociocultural muito aguda por parte de muitos povos. Este, para vocês verem, é acampamento Laranjeira Nhanderu, do povo Guarani Kaiowá, no município de Rio Brilhante, no estado do Mato Grosso do Sul, um acampamento que fica localizado entre as grandes fazendas produtoras de soja e criação de gado, de cana para também exportação de agrocombustíveis, e uma BR, uma rodovia, por onde essas commodities são transportadas até os portos para a exportação. Um acampamento beira da estrada. Aqui, um acampamento próximo à BR-290, onde vivem indígenas do povo Guarani, em Biá, no estado do Rio Grande do Sul, na região sul do país. Esses Guarani vivem, literalmente, embaixo da rodovia, nos túneis, onde passam córregos de água contaminada que vem das grandes lavouras que estão ocupando o seu território. Essa comunidade luta há muitos anos para que a sua terra seja demarcada. Aqui uma situação também no Rio Grande do Sul. Vamos ver se a gente consegue passar. Eu estou de volta aqui no acampamento dos indígenas Guarani, à beira da 290, aqui em Caçapava do Sul. Aqui tá uma ventania aqui, um vento frio, e o litígio continua aqui, ó. Essa situação, esse frio, essas crianças aqui, ó. E a FUNAI, que já foi informada sobre essa situação, e a CESAI, que é também um órgão federal que cuida da saúde dos indígenas, sequer vieram aqui para dar um auxílio para os indígenas. E a ventania aqui, ó. Esse acampamento existe há mais de 30 anos no Rio Grande do Sul, próximo às fazendas criadoras de gado também, produtoras de soja, ao lado de uma rodovia, sem que a sua terra seja demarcada naquele estado. Vejam as condições de vulnerabilidade, de frio que essas crianças passam, próximo aí à BR, num estado que é considerado muitas vezes bastante rico, mas que, por sua vez, apresenta situações como esta em relação aos povos originários que lá vivem. Por favor, a gente já informou você da situação aqui, FUNAI, CESAI. O que vocês estão esperando para vir aqui atender esses indígenas? Estão à beira da rodovia, estão passando frio, estão passando necessidade aqui, estão passando fome. O que vocês estão esperando? Vocês precisam mais o que exatamente? As imagens estão aqui. A situação está calamitosa aqui. O que vocês estão esperando? Situação também de violências, apenas para citar situações aí de morosidade do poder público, 118 casos de assassinato em 2016, 23 tentativas de assassinato, 106 casos de morte por autolesões provocadas, 735 mortes de crianças na infância de 0 a 5 anos, no ano de 2016. Uma situação, como podem ver, extremamente grave. 836 casos de terras indígenas em demarcação cujos processos ainda nem iniciaram.
Situação de violência também contra as comunidades. Rapidamente, um vídeo que retrata um episódio que aconteceu em 2016 no estado do Mato Grosso do Sul, na região de Carapó, onde parte da comitiva, inclusive, teve a possibilidade no ano passado de visitar. Chegamos lá, os fazendeiros entraram do outro lado. Aí, quando nós fomos com um grupo, aí nós ouvimos um barulho do trator e de pá de carregadeira vinha subindo do outro lado. Só que eles começaram rojão, dando pra cima e embaixo do rojão, já atirando já nas pessoas. Eles vieram de tudo mesmo. Esse Concha também veio com o pessoal e veio atirando. Começou 10 horas o tiroteio e acabou 2 horas. Queimou moto, a lona. São fazendeiros, né? Cercaram a comunidade a tiros. Panelas. Tá tudo, alimentação, tá tudo aqui no buraco. Queimou e empurrou com a concha. Os feridos, a bala. Quem mais levou tiro foi o Libésio, né, que estava aqui. Ele levou um na cabeça, levou 4. Levou um no ombro, um no tórax e um na barriga. O que mais levou tiro foi ele. O Josiel, de 12 anos, levou um na barriga. O menor de 12 anos também. Tórax, né? O Jesus levou na barriga também. E o Norivaldo foi no tórax. Que passava a bala por cima de nós. Era terrível. Não sei como é que eles não acabaram com uma piada, porque eles tinham arma pesada, eles tinham. Só acertaram nós. Esse fazendeiro mataram os meus filhos. É difícil pra gente. Esse fazendeiro que estão fazendo e matando meus filhos, tirando a vida dos meus filhos. Ninguém olha para nós. Depois, por isso que nós estamos revoltados, porque para nós não tem segurança. E quando pelos lados... Junto com a violência, é importante salientar que há uma situação de extrema impunidade dos crimes que são cometidos, e mais do que uma impunidade, mais recentemente, a gente pode dizer até uma proteção e um incentivo a esse tipo de práticas. Junto com um ataque duro aos direitos consagrados dos povos, né, na Constituição. O Mário Nicásio já falou, né, dessa situação. Podemos apenas ali visualizar a série, algumas, e não são todas, iniciativas anti-indígenas que tramitam na Câmara, no Senado, e que têm como propositores e defensores os representantes do agronegócio, da mineração, especialmente, então, da bancada ruralista e outros grupos aqui que defendem esses interesses desses setores. Portarias, projeto de lei, CPI da FUNAI e do INCRA, que foi citado aqui, que teve indiciamentos, então toda a parte da criminalização, leis que também tentam desvirtuar a proteção ambiental, venda de terras para estrangeiro, marco temporal, negativa por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal ao direito de acesso à justiça, portaria do Ministério da Justiça, decreto que cortou um grande número de pessoas que trabalhavam na FUNAI, parecer da AGU e do Temer contra as demarcações, portaria também citada pelo Mário que anulou demarcação de terra indígena, primeira vez que acontece do próprio Executivo anular uma demarcação que já estava feita pelo próprio Ministério da Justiça,
o Ministério da Justiça voltou atrás na decisão. Então, a situação já passou o tempo, é bastante calamitosa, e nós queremos apenas reiterar, mais uma vez, como já fizemos em outras ocasiões, que é importante que o Parlamento Europeu esteja atento a esse contexto e possa, dentro das suas prerrogativas, contribuir para que medidas estruturantes possam ser adotadas nas relações para que esse tipo de prática seja proibido, coibido aqui no Brasil. E, nesse sentido, salientamos, dentre outros, a importância, então, de que o tratado vinculante sobre empresas e direitos humanos seja apoiado e seja aprovado o mais rápido possível, e também que existam, além de barreiras sanitárias, o que poderíamos chamar de barreiras humanitárias ou critérios muito fortes de direitos relativos a direitos humanos, de proteção de direitos humanos, nos acordos comerciais celebrados entre a União Europeia e o Brasil, de modo particular, nesse caso, do acordo da União Europeia e o Mercosul, e que também acordo sobre a questão dos camponeses possa avançar no âmbito da própria ONU. Então, são algumas das proposições que fazemos e defendemos, mais uma vez, reiterando a importância da presença de vocês aqui no Brasil e também aqui na Casa do Senado Federal. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Cléber Busato. Dando sequência, eu passo a palavra para o senhor Gustavo Menezes, que é o representante da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Muito boa tarde a todos da mesa, boa tarde a todos que estão aqui. Eu sou Gustavo Menezes, sou antropólogo da FUNAI, atualmente sou coordenador-geral de Identificação e Delimitação, e inicio minha fala trazendo a reflexão de que a questão indígena ainda não é muito difundida e muito conhecida pela sociedade brasileira. Em geral, a gente tem uma formação muito precária em relação à história da própria colonização. A colonização do Brasil e o desaparecimento de etnias, a diminuição dos povos indígenas, constitui um dos maiores genocídios da história, e ainda assim é pouco conhecido, é pouco difundido entre nós próprios brasileiros. Nossos livros de história falam muito pouco sobre isso, e há um desconhecimento generalizado sobre essa questão. Sabemos, a partir de pequenas informações, às vezes até caricatas, que vêm nos nossos livros, mas normalmente trazem uma ideia muito precária e não conseguem desfazer os preconceitos que estão aí alastrados na sociedade. Isso é muito importante, porque a gente que trabalha com os povos indígenas sabe que toda a sociedade tem que estar envolvida para que a gente consiga, de alguma maneira, reverter esses quadros de graves violações de direitos humanos. Até os anos 70, se acreditava que os povos não chegariam aos anos 2000. Essa era a perspectiva, era de desaparecimento. Parte do nosso Estado é fundado nisso, numa ideia de que os índios seriam coisas do passado. Muitos dos nossos livros falam dos índios no passado. Até os anos 70 havia um decréscimo grande. Antropólogos como Darcy Ribeiro tinham reais dúvidas se a população indígena conseguiria mesmo chegar ao ano 2000. Felizmente, com resistência e com força e criatividade para reinventar suas vidas, os povos indígenas, sim, a partir dos anos 70, mais ou menos, começam a mudar essa situação e ter um aumento na sua população. E continuam crescendo. Então, os povos indígenas são parte do presente e vão ser parte do futuro do Brasil. Até então, os paradigmas que orientavam, antes da Constituição de 88, também tinham uma noção enviesada sobre o que era ser índio, e entendia o indígena como uma categoria transitória,
que seria índio até deixar de ser com contato com a sociedade nacional. O que é um engano. Hoje se percebe que a identidade indígena ela permanece. E isso é colocado na Constituição de 88, essa mudança de paradigma. Uma noção de que mesmo com o contato com a sociedade, mesmo com a convivência, a identidade indígena é perene, ela permanece. Então, a partir de então, com esse olhar mais cidadão que a Constituição de 88 traz, muitos dos povos que até então de alguma forma se protegiam, né, de ser indígena, não trazendo à tona sua identidade, sentem-se mais aptos à busca dos seus direitos, que trouxe a Constituição. Então, desde então, há uma frequente, uma intensa busca pelo reconhecimento territorial, e a Constituição colocou apenas 5 anos para se fazer esse trabalho que, na verdade, é um trabalho enorme. Porque, ao contrário do que se imaginou, os povos indígenas não estavam longe de estar próximo do seu fim. Eles estavam... há muitos povos indígenas e eles estão em todo o Brasil. Então, as demandas territoriais são muitas. A FUNAI tem dificuldade de levar à frente, mas continua com seu corpo técnico, seus servidores compromissados em levar isso à frente, pela importância disso, pela riqueza da diversidade que traz ao Brasil. Então, de fato, é um quadro onde temos hoje 471 terras regularizadas, correspondente a 12,2% do território nacional. Muitas dessas terras são reconhecidas a partir dos anos 80. Nos anos 90 também há expressivas demarcações de terras grandes, como Yanomami, Vale do Javari e outras. E atualmente a gente continua buscando, principalmente em áreas que ficaram de fora das grandes demarcações, que foram principalmente no Amazonas. Então, hoje existe uma necessidade urgente de avançar nas demarcações no Mato Grosso do Sul e em outras regiões que não foram contempladas. Os Guarani, que são um povo muito populoso, eles têm muito pouca terra, e hoje a gente, na FUNAI, na coordenação de identificação e toda a diretoria de proteção territorial, a gente busca dar prioridade a levar à frente as terras do Mato Grosso do Sul. Não é fácil, há um embate que vai além da administração, é um embate que vai também para a esfera jurídica. Então, a maioria desses procedimentos, em algum momento, é judicializado, mas, felizmente, as leis continuam amparando e defendendo os direitos dos povos indígenas. Então, hoje a gente trabalha muito amparado pelas decisões judiciais que impõem a realização dos estudos, impõem a finalização deles e as constituições de terras indígenas. A gente ainda está aquém do que deveria, temos que agir com mais força. A FUNAI precisa de maior investimento, precisa de um corpo técnico e profissional maior para atender esses direitos que vão tornar o Brasil um país ainda melhor, porque ele precisa celebrar essa diversidade e entender os povos indígenas como uma grande riqueza. Então, eu fico à disposição para responder outras perguntas e encerro por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Keila Tishaya. Bom dia. O meu nome é Keila Tishaya. Eu sou do povo Pataxó e atualmente eu faço mestrado em Direito aqui na UNB. Sou advogada e integrante do grupo de estudos em direitos étnicos, que se chama Grupo Moitará, que é coordenado pela professora Ela Vico. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para compor a mesa, cumprimentar os parentes aqui presentes e que estão também na plenária.
e começar a falar um pouco sobre as violações que acontecem aqui no Brasil, né? Primeiro, nós vivemos em constante ameaça, né? Todo tempo nós ficamos sempre esperando que pode acontecer uma medida provisória, uma lei pode ser aprovada. Todo tempo nós vivemos assim sobre uma suspeita, né? Estamos sempre preparados para que qualquer momento pode vir algo contra o nosso direito, que já está garantido na Constituição e na Convenção 69 e também nas declarações. Recentemente teve uma suposta medida provisória que ia ser aprovada, né, pelo presidente, que ia acontecer o arrendamento das terras indígenas. Então, a partir desse momento, todos os indígenas começaram a ficar preocupados, né? Vão arrendar a nossa terra, sendo que é proibido em lei o arrendamento de terras indígenas. Então, a todo tempo, nós vivemos sobre essa ameaça, né? De que temos o nosso direito, mas ele pode ser violado a qualquer momento, ele pode ser retirado, ele pode não ser respeitado. E não só não só essa ameaça que envolve terra indígena, mas também com relação à nossa própria identidade. Nós temos garantido pela Convenção 69 a nossa autodeclaração. Nós podemos nos auto-identificar como indígenas e também um povo nos reconhecer como tal. Mas várias são as situações que ocorrem no Brasil que o indígena, quando ele vai em um comércio, quando ele vai para a universidade, quando ele está em um ambiente que supostamente não era para ser dele, ele é tratado de maneira ignorante por parte das outras pessoas não indígenas. Ele, muitas vezes, é falado, não, mas você é indígena, sendo que você está usando uma roupa que não é sua, você é indígena, mas você não fala o português. Ou o contrário também acontece. Como hoje nós temos populações indígenas, tem uma população indígena no Brasil com vários povos diferentes, dos quais tem uns de recente contato e outros que passaram por muitos anos de contato com a cultura não indígena, tem aquele que você olharia e diria que não é indígena. E ele sofre esse preconceito também, de você chegar, você está trajado com a sua cultura, você está pintado, usando o seu traje típico, e ter aquela pessoa que diz, você não é índio. Então, onde que está o nosso direito de nos autodeclararmos como indígenas se existe outra pessoa que quer dizer se nós somos ou não? Então, esse direito, ele é recorrentemente violado. E também o direito à nossa educação diferenciada. Muitas são as escolas indígenas que não têm esse direito de ter o professor indígena, de ter a construção da escola no padrão indígena, não tem o recurso necessário para isso. E nós temos na Constituição garantida a educação diferenciada. Outro direito também que é violado. O direito à consulta, outro direito também que nós temos todo o tempo aqui violado. Na Convenção 69 está escrito que nós temos o direito à consulta em tudo que nos diz respeito ao nosso direito, mas isso não acontece. E a violação à nossa saúde também, a nossa saúde, nós temos na Constituição garantido que ela deve ser diferenciada. E inúmeros são os casos em que o profissional não sabe tratar o indígena como diferente, como não sabe reconhecer as práticas culturais, não sabe reconhecer os saberes do pajé. Então, nós temos também mais um direito violado e ele é constitucional, né? Então, diversos são os casos. Temos o relatório da ONU, que ele fala um pouco sobre essas violações, né, que foi feita toda uma pesquisa aqui no Brasil. Temos também um relatório do CIMI, que já foi dito aqui, tanto pelo Mário Nicásio como pelo Kleber, de várias violações que acontecem. E outra violação do direito que eu gostaria também de falar aqui é com relação à nossa representação. A Declaração Universal do Direito dos Povos Indígenas diz que nós temos o direito de ser representados e participar diretamente das decisões que dizem respeito aos nossos direitos. E isso não acontece aqui. As nossas organizações indígenas, elas não são reconhecidas ao ponto de sermos capazes de tomar decisões ou não. Nós não temos representantes indígenas hoje aqui no Congresso que têm a capacidade do voto, que pode votar e ter o direito de opinar e a opinião dele ser válida com relação àquilo que é votado
que diz respeito ao nosso direito. Então, na Declaração Universal dos Povos Indígenas diz que nós temos que ter isso, mas isso não acontece. Essa não é a nossa realidade. E hoje nós, eu aqui como estudante também do mestrado, digo também que pelos estudantes indígenas nós queremos ocupar esses espaços. Aconteceu no último final de semana o vestibular indígena da UNB, Universidade de Brasília, onde vários indígenas estão querendo ocupar os cargos de enfermeiro, médico, advogado e todos os cargos que são possíveis de nós estarmos ocupando para que nós mesmos tenhamos o compromisso com o nosso povo, nós mesmos venhamos a tratar dos nossos povos e venhamos também a defender os nossos próprios direitos. Então, é para isso que nós queremos ser inseridos em todos os meios e que venham a falar de nós. Nós não queremos outros falando de nós, mas nós mesmos falando aquilo que nós queremos e cuidando de nós mesmos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito bem. Bom, agora nós vamos ouvir um representante da comunidade quilombola, que é o senhor Denilton Rodrigues de Moraes, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o senador, o deputado Paulão e a todos os parlamentares também aqui presentes, né? E também agradecer à Comissão Europeia por esta visita do Parlamento, porque para nós é muito importante reafirmar e fazer com que o mundo ouça esse pedido de socorro que os povos tradicionais eles vêm pedindo há anos neste país, né? O Estado brasileiro ele é um Estado que aonde o etnocídio do nosso povo, tanto indígena, quilombola e de outros povos tradicionais, isto vem acontecendo consequentemente. Ao longo de 500 anos de história do povo negro no país, o Estado brasileiro em nenhum momento avançou no sentido de reparação sobre todo o processo de escravidão que esses negros sofreram. Ao longo de 500 anos, e isso é reflexo da nossa sociedade, porque o índice de jovens negros assassinados hoje nas capitais é um dos índices mais alarmantes da história que se tem. A cada 10 jovens assassinados, 9 são negros. E isso é fruto da dívida histórica e do processo de reparação que o Estado brasileiro ainda não conseguiu fazer com esses povos. As comunidades quilombolas hoje, que são reflexo também de toda uma resistência contra a escravidão nesse país, e Brasil, um país que não faz muito tempo que acabou a escravidão no país. E também não faz muito tempo, acabou-se na lei, mas a gente tem nas grandes fazendas ainda muito trabalho escravo, inclusive com portaria, inclusive do ministro da Justiça, liberando o trabalho escravo de novo. Algo que a gente já achou que tinha superado e não superou. As comunidades quilombolas, são mais de 5.000 comunidades quilombolas espalhadas pelo país. Aproximadamente 16 milhões de brasileiros e brasileiras. E destas comunidades, das 5.000, não chega a 200 comunidades que têm toda a demarcação do seu território demarcado. Hoje, sobre o território quilombola, tem mais de 1.200 comunidades impactadas por grandes obras, sejam elas do Matopiba, hidroelétrica, sejam elas gasoduto, e aonde que leva toda uma história, a história do nosso povo. Para as comunidades quilombolas, o território ele é sagrado. É o território onde que repousa toda a nossa história, repousa toda a nossa identidade, onde os nossos antepassados
viveram e resistiram ali. Hoje, nós vivemos um momento no país que é um momento de muito retrocesso. Todas as conquistas sociais que, ao longo de 500 anos de história, o povo conseguiu na luta, está se perdendo. Em um ano de governo, do atual governo, a gente está perdendo tudo aquilo que a gente levou décadas para construir. Para nós é muito importante que o desmonte por parte do Estado, ele não se avance. Para se ter uma ideia, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é quem demarca os territórios quilombola, o orçamento do INCRA para titular território quilombola no ano de 2017 era um orçamento de R$500 mil. O Estado de Alagoas tinha R$3 mil para indenizar fazendeiros. Com isso, você não consegue indenizar nenhuma propriedade e não consegue devolver a terra para quem é de direito. As comunidades quilombolas vêm passando por vários processos de ameaça. A PEC 215, assim como os companheiros já falaram, a CPI do INCRA e da FUNAI são levante da bancada ruralista para que não se avance a demarcação dos territórios quilombola e não se avance a demarcação dos territórios indígenas. Porque uma vez essas áreas demarcadas, elas saem do mercado de terra brasileiro. Ela não vai mais para o mercado de terra. Então, há uma forte pressão por parte da bancada ruralista, do agronegócio, para que não se titule, não se demarque território indígena e quilombola. Porque são os territórios ainda que fazem frente ao agronegócio e que fazem frente para que não se desmate tudo, para que não se acabe contaminando o solo e a biodiversidade brasileira. Esses territórios são territórios que prosperam a vida. São territórios onde a biodiversidade, onde a riqueza está ali. E eles estão sendo ameaçados. Por processo de mineração, por grandes empreendimentos, pelo MADIM 3239, que dia 9 agora de novembro volta para o Supremo de novo para julgar sobre as terras quilombolas, num mês simbólico para nós, que é o mês da consciência negra. É um mês que nós podemos perder tudo aquilo que nós conquistamos ao longo de 500 anos. Então, julgar inconstitucional o decreto 4887 significa colocar os povos quilombolas de volta às senzalas, de volta na escravidão. E mais grave, se esse ano é o ano mais sangrento para nós quilombola, que perdemos 19 companheiros nesse ano de 2017, eles não são só números, eles não são índice, são pai, são mãe, são filhos, são irmãos, que perderam sua vida por defender o seu pedaço de terra, que eles estão ali há 300, 400 anos e tirando o seu sustento dali. Caso o Supremo julgue inconstitucional o decreto 4887, que regulariza território quilombola, o Supremo está dando uma carta em branco, um papel em branco, para que a violência ela se aumente no campo e para que a gente possa cada vez mais velar o corpo dos nossos entes queridos. E não é isso que nós queremos. Este espaço para nós é um espaço importante, porque é o espaço onde que a gente precisa mostrar para a sociedade e para o mundo que as comunidades quilombolas, elas existem, as comunidades quilombolas, elas fazem parte da história desse país.
Não existe nenhum prédio neste país com 200, 300 anos que não foi o nosso antepassado que construiu. O sangue dos nossos antepassados ajudaram a construir São Paulo, que é a maior metrópole nossa, ajudou a construir o Rio de Janeiro, ajudou a construir Brasília e vários outros estados. Então, para nós é importante que o mundo conheça esta dura realidade do Brasil. Além de ser o último país, um dos últimos países que aboliu a escravidão, é um país que cada vez mais está caminhando para que a gente passe por um novo processo de recolonização, inclusive voltando os povos tradicionais para a senzala de volta. Então, nesse sentido, muito obrigado pelo espaço. Gostaria de agradecer a vocês. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de dissolver essa mesa. Eu agradeço a todos os expositores. Nós vamos dar sequência e eu sei que há uma restrição de tempo, né? O tempo está muito curto e a delegação já colocou o eurodeputado Francisco Assis para representá-lo aqui na mesa. Eu tenho a honra de convidá-lo a compor juntamente com o deputado Paulão, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Bom, e sem demora, eu tenho a honra de passar a palavra ao deputado Paulão, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Boa tarde a todos e todas. Queria fazer uma saudação ao senador Capiberibe, do PSB do Amapá, dizer que é uma honra a Câmara Federal estar presente aqui no Senado. Queria cumprimentar o deputado Ninho, meu amigo do PSB de Pernambuco, deputada Janete Capiberibe, guerreira, integrante da Comissão de Direitos Humanos do PSB e uma lutadora, principalmente, da causa indígena no Brasil. Eu queria fazer uma saudação individual, porque é motivo de muita honra a gente estar recebendo aqui o Parlamento Europeu. Então, eu vou citar aqui os nomes, faço questão de citar, deputado, o senador Capiberibe, porque é importante essa interação, essa sinergia, essa rede internacional do Brasil com o Parlamento Europeu. O representante, o presidente da delegação do Brasil, Fernando Ruas, o presidente Francisco Assis, que está aqui na mesa, foi feita a composição, o deputado Antônio Mario Impinto, deputados Carlos Zorrinho, Portugal, Benedito Ziluagua, desculpe se por acaso errei, da Espanha, Elisabetta Gardini, Itália, Clara Aguilera, Espanha, Fábio Castaldo, Itália, esse nome aqui eu vou ter dificuldade, Paul Kaskia, é isso? Eslováquia, é difícil, né? Pô. Nicola Dante, da Itália, Eveline Gerardi, da Alemanha, Lambert von Nistelrooy, é isso? Países Baixos, estou aprendendo. José Inácio Salafranca, tive a oportunidade de cumprimentá-lo pessoalmente, e Mirelle Ornano, da França, é isso? Então, dizer que é um motivo de muita alegria, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara Federal, integrante também com a deputada Janete,
essa audiência. A gente sabe que o tempo de vocês é exíguo, curto, tem inclusive avião marcado, mas queremos agradecer. O povo brasileiro agradece a visita de vocês. A gente está atravessando um momento de muita dificuldade na democracia brasileira. E quero dizer que ela está próxima a um estado de exceção. Quando essa mesa foi composta pelos povos indígenas originários, que até então nunca tiveram reconhecimento, desde a invasão inicial de Portugal até todos os outros povos, os povos indígenas foram massacrados cotidianamente. Começa a ter visibilidade, mas com muita dificuldade. Quando é feito os relatórios de qualquer entidade internacional, a gente verifica que os povos originários são vítimas de violência. Né? No estado do Pará, que é o estado que tem maior violência contra povos indígenas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, enfim, aquela região amazônica. Mutilações, condições foram ditas aqui pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Vocês verificaram estado rico como o Rio Grande do Sul, pujante, no entanto, condições subhumanas para os povos originários. Não é diferente também dos povos quilombolas, onde o Brasil foi o último país a romper com a escravidão. E essa temática, até hoje, a sociedade brasileira não quer fazer discussão da escravidão. Diferente de alguns países, a exemplo da Alemanha, que tiveram uma experiência nefasta, que foi o nazismo, e conseguiu superar aquela discussão, fazendo uma discussão de frente, pautando, tirando da invisibilidade. No entanto, a escravidão, até hoje, ela é formada de uma forma subreptícia, ou seja, é escondida. Uma parte da classe média brasileira, até alguns anos atrás, foi necessário o presidente Lula assumir, com a presidente Dilma, a gente conseguiu legalizar a empregada doméstica, que só tinha uma analogia com a Índia, onde a mulher empregada doméstica não tinha direito à carteira assinada. Os direitos básicos eram a escravidão concedida, e isso foi um dos motivos, inclusive, desse ódio, essa intolerância ao partido que, com muito orgulho, eu faço parte, que é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Então, essa questão da escravidão dos povos quilombolas, elas também não foram rompidas. E é a situação tão difícil quanto os povos indígenas. E, para concluir, senador, até para dar oportunidade, eu queria colocar aqui na pauta um segmento que ele não está na mesa, mas, na minha visão, ele hoje é um conflito fortíssimo urbano, principalmente com a reforma urbanística que ocorreu desde a década de 40. O Brasil, que era um país rural, começou a vir para as grandes capitais, e a gente tem um fenômeno novo onde a concentração da nossa população está nas capitais, esvaziando o campo. E aí você tem um fenômeno que é o genocídio da juventude na periferia. Os senhores e senhoras sabem quantas pessoas morrem no Brasil? Mais de 60 mil pessoas. E a gente está em paz. Alagoas, que é um estado que eu represento, é o segundo menor do Brasil. De janeiro a julho deste ano, já teve mais mortes contra a juventude do que todos os atentados terroristas do mundo somado. Todos os atentados terroristas, inclusive esse da Somália. Final de semana, entre uma sexta e uma segunda-feira, repito, de uma sexta a uma segunda, muitas vezes a gente tem 15 mortes, 20.
Esse genocídio tem localização geográfica, é a periferia de Maceió, é os bairros pobres. Ele tem corte racial, ele é negro. Ele tem sexo, ele é masculino. Ele tem faixa etária de 14 a 29 de juventude. E ele tem condição social que ele é pobre. Então, aquela escravidão clássica dos negros que vieram para o Brasil, elas continuam na periferia do Brasil. E o exemplo maior é o estado do Rio de Janeiro, quando a declaração do próprio ministro da Justiça, no encontro que ocorreu com os governadores no estado do Acre, o ministro da Justiça disse que o Rio de Janeiro, quem governa não é o governador. Quem governa é o comandante da Polícia Militar em conluio articulado com narcotráfico. Porque quem está matando a juventude é um substrato da cocaína chamada crack. A região Nordeste, todas as cidades sem exceção, da zona rural à zona urbana, da capital ao menor município, você tem o crack. E as autoridades não querem fazer esse debate sobre segurança. O sistema prisional brasileiro, quem controla é o narcotráfico. Todos os presídios sem exceção. Todos sem exceção. A gente está falando do crack, que é um substrato da cocaína, que é produzido aqui no Andes, Colômbia, Peru e Bolívia, com localização geográfica. E o Brasil não consegue fazer uma discussão, a exemplo que o Uruguai fez, como Mujica, ou descriminalizando a droga, tendo a coragem de fazer esse debate, ou você fazendo ação de fronteiras para fazer o ataque num atacado, e não você trabalhando o varejo, onde está crianças portando armas mais modernas do mundo, a exemplo como as armas AK-15, etc., tal, que são trocadas a peso de ouro. Criança de 12, 10, 13 anos, soldados do crack, soldados do tráfico. E o Exército e a polícia matando esse processo, quando a gente verifica, e aí o livro do Calviano, 000, ele consegue fazer uma leitura com razão, que a cocaína no mundo virou commodities. Commodities, inclusive lavagem de dinheiro de grandes bancos, como o HSBC, o Santander, o Banco of America, e a juventude do Brasil que está sendo acabado. Porque não é fácil, pessoal, repito, são mais de 60 mil assassinatos ano. Nenhum conflito de guerra no mundo consegue ter o número de mortes. E as autoridades e uma parte da sociedade que tem poder de opinião silenciosa, os grandes meios de comunicação, principalmente a Globo, Time Life, que é o grupo da Globo, da Warner, silenciosos. Não interessa, é idêntico à escravidão, porque quem está morrendo é o pobre, é o jovem da periferia. Não é a classe média alta, não é a elite que está morrendo. Então é fundamental a visita dos senhores. A gente entende que uma realidade, que eu não vou repetir aqui o que foi dito pelos povos indígenas, toda aquela legislação, com um golpe, e aí eu quero aspiar, o golpe que foi dado a uma presidente legítima chamada Dilma Rousseff, pelo um presidente ilegítimo que está no poder, ele está refém de um Congresso que não tem realidade com o povo e coloca toda a pauta antipovo. É desmontar todos os avanços em relação à legislação indígena, com todo respeito ao representante da FUNAI aqui, que está ao lado, e para mim ele é um herói, nesse momento, fazer defesa da FUNAI. A FUNAI, pessoal, o orçamento foi destruído. Não tem orçamento para a FUNAI, que protege os índios. Não tem orçamento para o INCRA, que pode fazer a luta agrária. O governo atual, ele cortou
20% do orçamento das políticas sociais para 20 anos, que é uma inconstitucionalidade. E o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da lei, silente, silencioso, cabisbaixo, porque são 20% que corta na saúde, educação, assistência social, em tudo. Então, são políticas nefastas, e aí seria muito tempo, até para não prejudicar, dizer, senador Capiberibe, fiquei muito honrado quando Vossa Excelência, junto com a senadora Regina, articularam essa reunião, a deputada Janete nos convidou, para dizer o seguinte: estamos precisando de ajuda. A luta da boa resistência, esse senador aqui faz com a companheira dele desde o tempo que houve a ditadura militar. Foram presos políticos, lutaram pela democracia, mas hoje a gente está vivendo uma ditadura civil, midiática, que está destruindo o nosso petróleo, como a Petrobras, vendendo a energia para fora e o Brasil sendo destruído. Então, eu quero dizer aqui que é importante a visita de vocês, não vou repetir o nome, e o colega, amigo Francisco Assis, de Portugal, representando a alegação do Mercosul. É fundamental, companheiro Francisco de Assis, a sua vinda, que possa levar um relatório. Eu tive a oportunidade de participar da Assembleia da RPU, Revisão Periódica Universal da Assembleia da ONU. E eu quero dizer que eu só pude participar devido a esses companheiros valorosos aqui e a sociedade civil. O governo brasileiro queria barrar a Câmara Federal na Assembleia da ONU. A participação da ministra na Assembleia da ONU foi defender todo esse estado de exceção. É como se não tivesse genocídio contra os índios, povos quilombolas. Ela colocou Alice nos Países da Maravilha. Então, a gente está precisando de uma articulação nacional para o mundo saber o que está ocorrendo, e mais ainda, discutam a questão de ordem econômica. O Brasil só vai se mexer quando vocês fizerem sanções econômicas, principalmente ligado a esses segmentos do agronegócio, não generalizando, mas na sua maioria, que está destruindo as terras dos povos indígenas quilombolas. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Eu quero pedir licença ao deputado Severino Nini, que a delegação vai ter que se retirar. E eu tenho a honra de passar a palavra ao deputado Francisco Assis, representante do Mercosul, aqui nessa reunião. Muito obrigado, senador João Capiberibe, deputado federal Paulão, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Nós temos muita honra, a delegação europeia, a delegação UE-Mercosul, UE-Brasil, tem muita honra em participar nesta iniciativa promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nós temos consciência dos problemas que aqui foram apresentados. E, de certa maneira, nós, europeus, fomos aqui um bocadinho colocados, e vou perorar um pouco sobre isso, fomos aqui colocados também no lugar do réu. E só não estamos inteiramente no lugar do réu, porque nós hoje também desenvolvemos uma forte consciência acerca desses mesmos problemas. Nenhuma história de nenhum povo é uma história linear. As histórias são complexas, são contraditórias. Os povos são capazes do melhor e do pior. E creio que todos os povos do mundo já foram capazes de fazer coisas extraordinárias e de fazer coisas vergonhosas. E nós temos consciência de que o continente europeu já fez e tem feito coisas extraordinárias, mas também cometeu gravíssimos crimes ao longo da história. E o crime do racismo e o crime do colonialismo são crimes de que nós hoje temos uma profunda consciência em grande parte da sociedade europeia. Nós não olhamos para o nosso passado sem deixarmos de nos recriminar. Mas não podemos ficar prisioneiros do passado. Temos que saber olhar para o futuro. A política não é uma mera contemplação da história. A política tem que ser, dentro do possível, uma transformação dos dados históricos. A Europa, estava-me aqui a recordar, a Europa que nós aqui representamos, a Europa foi a mesma Europa dos tempos da Grécia clássica, onde surgiu a filosofia, onde se conceptualizou pela primeira vez a democracia, mas ao mesmo tempo onde se praticava a escravatura. O outro lado do cidadão era o escravo. E só era possível a cidadania porque havia o outro lado, que era precisamente o escravo.
A seguir tivemos uma outra grande civilização, a civilização romana. A civilização romana construiu um direito, grande parte do direito moderno, em grande parte dos países, nomeadamente aqui, é um direito que ainda é subsidiário do grande direito romano, mas ao mesmo tempo também praticava a escravatura. Depois tivemos o período dos descobrimentos. O período dos descobrimentos, nossa perspectiva eram descobrimentos, para outros não eram, naturalmente, é um período que também comporta múltiplos aspectos. Aspectos muito negativos, já aqui foram referidos, mas também foi isso que permitiu ao homem ocidental ter uma consciência planetária e que permitiu ao homem ocidental encontrar alguns conceitos de universalidade e ir percebendo a importância do outro, da representação do outro e ir evoluindo nesse sentido. A Europa, que tão negativamente fustigou outros povos, foi também o continente onde surgiu o iluminismo, onde surgiu a tradição racionalista, onde surgiu em grande parte a ciência moderna, que devidamente aplicada contribui para a libertação do homem. Por isso nós, europeus, temos consciência do que foi o nosso passado, mas temos hoje uma consciência muito forte do nosso lugar e da nossa responsabilidade no mundo. E há uma coisa que nós temos orgulho em dizer. Eu estou convencido hoje, sem nenhuma perspectiva de estar a projetar ideias negativas sobre outros povos, mas tenho consciência hoje que depois deste longo processo, um processo, como digo, feito de coisas extraordinárias e de coisas vergonhosas, tenho a consciência que nós, europeus, temos uma profunda consciência da questão dos direitos humanos, temos uma profunda consciência da necessidade de assegurar a construção e manutenção de Estados de direito democráticos, que temos uma profunda consciência da necessidade de respeitar o valor do indivíduo, o indivíduo como um valor central, o ser humano, e temos uma profunda consciência de valores de fraternidade e de solidariedade. E para isso contribuíram muitas coisas. E por isso queria dizer-vos que nós estaremos sempre atentos ao que se passa aqui no Brasil. É óbvio que não compete a quem não é brasileiro resolver os problemas do Brasil. O Brasil é uma democracia, que terá com certeza as suas dificuldades, até pela complexidade, uma complexidade herdada em grande parte. A história do Brasil é uma história ao mesmo tempo fascinante e é isso que faz a força do Brasil, é esta miscigenação, é esta múltipla dimensão, mas ao mesmo tempo uma história que reflete muitas fragilidades, porque esta miscigenação ainda comporta um lado que não é evidente, um lado obscuro, que é o facto de que nem todos têm os mesmos direitos, nós temos consciência disso, nem todos os seres humanos, os cidadãos, têm ainda os mesmos direitos. Mas devo dizer-se, deputado federal Paulão, que isso não é um problema especificamente do Brasil, embora aqui seja. Eu cito-lhe o caso do meu país, Portugal, que tem uma relação tão próxima com o Brasil, por razões diversas. Nós estamos agora a iniciar em Portugal verdadeiramente um debate sobre o racismo e sobre o colonialismo. Nós recalcamos, nós que neste momento é uma sociedade plenamente democrática, altamente participativa, sem qualquer... Nós estamos a iniciar em Portugal, finalmente, um debate sério sobre o colonialismo. Um debate que começou nas universidades, sobretudo nas faculdades de Ciências Sociais e Humanas de várias universidades portuguesas, que está a extravasar das universidades e se está a instalar na vida política. Mas a verdade é que, sendo Portugal um país, por exemplo, onde há muitos cidadãos de origem africana, eles não têm representação no Parlamento. Houve uma única vez um deputado de origem africana que teve representação no Parlamento português. E descobrimos agora, por exemplo, que a violência nas zonas suburbanas da capital de Lisboa, nas zonas suburbanas, há uma violência de natureza racista que é, de certa maneira, promovida pela própria polícia. Portanto, isso não é um problema estritamente do Brasil, é um problema que aqui pode ser mais agudo, mas é um problema que se coloca ainda em muitas das nossas sociedades e esse é um combate permanente que temos que travar. E termino dizendo que nós, evidentemente, somos aqui deputados de famílias políticas muito distintas. Uns mais à direita, outros mais à esquerda, uns mais sensíveis a determinados assuntos e outros. Mas eu julgo que na Europa se também conseguiu uma coisa muito importante, que foi, em torno de alguns grandes assuntos fundamentais, há hoje um grande consenso. Há hoje um grande consenso em relação à necessidade de defender e promover os direitos humanos. Há hoje um grande consenso em relação à necessidade de construir sistemas políticos que respeitem a liberdade em todas as suas dimensões e promovam o respeito pelo princípio da igualdade de todos os cidadãos. Isso há hoje um vasto consenso. Haverá governos que se preocupam mais, outros menos, mas há um consenso muito alargado sobre isso.
E é precisamente porque temos esse consenso que nós temos uma responsabilidade que extravasa em muito o espaço europeu. Não nos vamos imiscuir nos assuntos internos do Brasil, nem fazer considerações sobre o que aqui foi dito. Registamos, cada um de nós faz a sua interpretação e tem a sua posição acerca da situação política presente do Brasil. Não é isso que nos move. Nós não viemos aqui para comentar a situação política presente do Brasil. Viemos aqui para dialogar com vários representantes da sociedade brasileira. E o nosso propósito foi dialogar com o Executivo brasileiro e estamos a fazer os nossos esforços para garantir um bom diálogo com o Executivo brasileiro. Esperemos que eles sejam bem-sucedidos, porque não há nenhuma razão para que assim não aconteça. Estamos a ter um bom diálogo com os órgãos legislativos do Brasil e tivemos ontem um excelente diálogo com a sociedade civil brasileira. Os deputados, eu sou deputado há muitos anos, fui deputado muitos anos no Parlamento Português, deputado no Parlamento Europeu já por 2 vezes, tenho tido uma vida muito ligada ao Parlamento, como certamente muitos dos que aqui estamos. As nossas vidas têm sido muito na dimensão parlamentar, embora tenhamos tido também outras funções ao longo da vida, mas a verdade é que os deputados são sempre seres muito incómodos. É da sua função serem incómodos, mas também é da função dos representantes dos diversos poderes respeitar essa dimensão dos deputados, porque ela ajuda a desenvolver o espírito democrático, ela ajuda a promover o debate, e o debate é essencial para que uma sociedade consiga resolver os problemas com que se confronta. Muito obrigado uma vez mais. Eu já conheço o senador João Capiberibe, estive aqui o ano passado a participar numa missão com o senador, com a deputada Janete Capiberibe. Fiquei, aliás, ousarei dizê-lo, amigo deles. Escrevi, estava a dizer há pouco, escrevi, só para terminar, eu escrevo habitualmente todas as semanas no principal jornal português, e escrevi um artigo sobre a vossa ação aqui e fiquei impressionado com as respostas que recebi. Estava a contar ao senador que houve um professor de literatura brasileira que me telefonou, que não me conhecia e que me telefonou a agradecer, dizendo também é bom que haja alguém a apresentar o lado bom do Brasil, porque o lado bom do Brasil é seguramente muito superior do que o lado obscuro da sociedade brasileira. Eu também vos quero agradecer, porque os senhores que eu conheço bem, o deputado federal Paulão não conheço tão bem, ouvi-o com muita atenção e respeito agora, mas o senador João Capiberibe e a deputada Janete Capiberibe, que têm uma vida de luta por estes valores que acabaram de ser referidos, representam justamente o melhor do Brasil e o melhor da consciência humana universal. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras generosas a nosso respeito. E, claro, agradeço também ao deputado Paulão, não é? E eu tenho 2 pedidos de intervenção e não posso negar. Eu vou pedir o mínimo de paciência. São 2 deputados, um deputado brasileiro e um eurodeputado. O deputado Antônio Marinho e o deputado Severino Ninho. Fábio Castaldo. Eu vou passar a palavra ao deputado Severino Ninho e, bom, eu sei que todos estão apressados e... Senhor presidente, serei rápido. João Capiberibe, deputado Paulão, deputada Janete, membros do Parlamento Europeu, é uma honra tê-los aqui. Eu queria apenas, senhor presidente, registrar, principalmente para os representantes dos povos indígenas aqui, e o representante da FUNAI e do CIMI, e também o representante dos povos quilombola, que eu estive este mês de outubro no Panamá, no Parlatino. Por isso que eu fiz questão de registrar, e fui lá debater com colegas da América do Sul, do Parlatino latino-americano. Cerca de 12 parlamentares estavam presentes, debater exatamente a representação dos povos indígenas nos parlamentos. E lá, no Parlatino, há um projeto de lei, ou anteprojeto de lei, que visa melhorar essa questão da representação do Parlatino nos parlamentos. Ou seja, é uma iniciativa que visa incentivar os países membros do Parlatino a abrirem ou terem legislações, não é, espelhadas nesse modelo que está lá se debatendo, para que os parlamentos tenham povos indígenas em suas representações, em seus parlamentos. E eu contribuí lá com a nossa palavra para melhorar esse projeto de lei que está tramitando no Parlatino. E gostaria, inclusive lá citei
que senti falta e perguntei aos que estavam presentes se tinham ouvido povos indígenas brasileiros, se tinham ouvido o CIMI, se tinham ouvido a FUNAI, porque não se admite, né, que se elabore um projeto de lei ou algo parecido só saindo da cabeça dos parlamentares. Muito embora que lá estavam presentes parlamentares de origem indígena, né, como a Bolívia e a Guatemala. Então, era isso que eu queria registrar e alertar os representantes de povos indígenas aqui, o CIMI e a FUNAI, que está havendo essa tramitação de um projeto no Parlatino, ou seja, no Parlamento Latino-Americano. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, deputado. Passo a palavra ao deputado do Parlamento Europeu, Antônio Marinho. Antônio Marinho e Pinto. Muito obrigado, senador. Os meus cumprimentos também ao deputado Paulão, deputado federal Paulão, e aos deputados aqui presentes. Eu quero ser muito breve e quero fazer uma espécie de provocação aos deputados, aos titulares do órgão legislativo, confrontando a lei com os direitos humanos, com os direitos fundamentais. E quero fazer essa provocação, consiste no seguinte: a lei não atribui direitos fundamentais, a lei não atribui direitos humanos, a lei não cria direitos humanos. Os direitos humanos existem muito antes de haver leis, porque são uma condição de existência do próprio ser humano. É através desses direitos que um ser se transforma em ser humano. É através desses direitos, esses direitos fundam a pessoa humana. Portanto, a lei é posterior a isso. Isso é depois disso. O direito humano é inerente à própria pessoa e a lei, quando muito, pode reconhecer esse direito, não atribuí-lo e muito menos sonegá-lo, muito menos limitá-lo. Pode regular a expressão, a intensidade, a forma com que cada um desses direitos é exercido pelo respectivo titular, mas não atribui direitos humanos. Por isso eu questiono-me, e gostava de ter feito essa intervenção na reunião anterior e não pude porque tive que me ausentar por momentos, eu questiono com que direito os portugueses, ao chegarem ao Brasil, tiraram as terras daqueles que as detinham há milénios, há milhares de anos. Com que direito? Bom, esta é a questão central. Esta é a questão central e esta é, de facto, o cerne do debate em torno dos direitos humanos. Antes de haver leis, muito depois, seja qual for a lei, os direitos humanos existem e a lei tem que os respeitar e proteger, não limitá-los, não impedir o seu exercício e muito menos, que é a forma mais cruel e mais cobarde de violação dos direitos humanos, é criar leis especificamente para violar direitos humanos, para permitir violações dos direitos humanos. Os direitos humanos hoje, e digo aqui porque digo em toda a parte por onde vou, os direitos humanos não são questões internas de nenhum país em especial. São sempre questões da humanidade no seu conjunto. E por isso é legítimo a qualquer pessoa, perante uma violação dos direitos humanos, seja qual for o local, o país onde ocorra, que essa pessoa intervenha, condenando os violadores, denunciando os violadores e, sobretudo, protegendo as vítimas. É a vítima das violações dos direitos humanos que merece o nosso empenho, o nosso esforço, porque a segunda violação dos direitos humanos é muitas vezes o silêncio daqueles que deviam falar e ficam calados, o silêncio daqueles que deviam intervir e ficam quietos. É pela omissão também, pelo silêncio, que muitas vezes se mente e muitas vezes se viola os direitos fundamentais da pessoa humana. Muito bem. Eu passo a palavra ao deputado, eurodeputado Fábio Castaldo. Muito obrigado, Presidente. Vou essere muito rápido. Vou parlare in italiano. Grazie di vero cuore per le vostre parole e il vostro impegno sul tema dei diritti umani. Io sinceramente penso che le immagini che abbiamo visto prima su quello schermo siano immagini che non facciano male soltanto al Brasile, sono immagini che non facciano male soltanto all'Europa, ma al concetto stesso di umanità. Così come disastri naturali, come quello del Rio Doce di 2 anni fa, sono disastri globali, sono disastri che non toccano solo il vostro paese, sono disastri che toccano l'intero globo, l'intero mondo che noi conosciamo. Al tempo stesso
ho la piena coscienza del fatto che noi europei non possiamo, non dobbiamo dare lezioni di nessun tipo a nessuno, perché in primis ci siamo macchiati di crimini e di errori tremendi per secoli di colonialismo. Ma proprio questo ci dà una maggiore responsabilità. La responsabilità oggi di metterci al servizio delle giuste cause, la responsabilità di metterci in primo luogo in gioco insieme a voi, su un piano totalmente paritario per costruire il bene e l'interesse dei nostri popoli. È chiaro che i dati che abbiamo ascoltato dagli esponenti della comunità indios del Brasile sono dati molto allarmanti. Al tempo stesso non posso astenermi dal dire che il taglio dei fondi al FUNAI è qualcosa che ci preoccupa in prospettiva di medio-lungo termine, perché è chiaro che le istituzioni devono avere bisogno di fondi e di dotazioni per poter esplicare il loro lavoro. Ma anche noi abbiamo tanto lavoro da fare. Al Parlamento europeo è stata votata un rapporto molto importante sulla Corporate Social Responsibility, di cui è stato relatore un collega del mio stesso movimento politico. Ecco, noi quello che dobbiamo fare è pretendere dalle nostre imprese che siano coerenti con i principi, i valori, i diritti che l'Unione Europea difende e che l'ha fatta grande nel mondo e che le hanno permesso di vincere il premio Nobel per la pace. Perché se non pretendiamo questo, noi non siamo minimamente coerenti con l'obiettivo e la prima battaglia che noi dobbiamo portare avanti. Noi credo che abbiamo tutta l'intenzione di fare questa battaglia con voi, di portarla avanti nel corso di questi anni. Speriamo che questa audizione molto bella e molto sentita di oggi sia un primo passo. E vorrei che questo nostro impegno lo portassimo avanti con una frase che mi ha sempre tanto colpito e che è una frase degli indiani d'America in questo caso. La consapevolezza che il mondo che noi alle volte sfruttiamo e di cui non teniamo conto non è che l'abbiamo ereditato dai nostri padri, no? L'abbiamo preso in prestito dai nostri figli e per questo dobbiamo ancora più oggi unire gli sforzi e pretendere da un lato e dall'altro il meglio per le nostre popolazioni, la difesa e il riconoscimento di quei diritti che, come diceva il collega Marigno Pinto, sono diritti naturali, sono diritti che preesistono al diritto stesso e che devono essere però riconosciuti, difesi attivamente dai nostri Stati nei fatti e non soltanto nelle dichiarazioni, nei trattati e nelle parole. Muito obrigado. Grazie. Obrigado. Ainda temos duas deputadas, e nós não vamos negar. Deputada Janete. Tradução. A tradução da fala. Da intervenção. A tradução? Sim, sim. Da intervenção do senhor deputado Castaldo. Eu posso pôr bem, senadora, por favor. Sim, eu queria agradecer pelas palavras e o empenho que aqui ouvi em prol da defesa dos direitos humanos. As imagens que vimos ali na tela falam por si mesmas, são impressionantes. E eu penso que devemos sempre ter bem presente que quando vemos estas imagens, nós devemos pensar no conceito de humanidade que está sempre na base da defesa dos direitos humanos. Recordo ainda desastres, calamidades naturais como a que ocorreu há 2 anos naquela barragem. Bom, são situações que dizem respeito não apenas ao Brasil, são tanto situações que dizem respeito ao Brasil como ao resto do mundo, são chocantes para todos nós. A União Europeia não tem lições a dar a ninguém. Nós temos é que fazer um exame de consciência porque cometemos crimes gravíssimos, crimes tremendos com o colonialismo particularmente. Mas daí nós devemos tirar uma ilação. É que nos cabe uma responsabilidade, a responsabilidade de defender as causas justas e de defender o que é bom para os povos. Os dados aqui apresentados sobre as populações indígenas são dados verdadeiramente alarmantes. O corte de verbas da FUNAI é muito preocupante. Uma fundação necessita de verbas para funcionar a médio e a longo prazo. E isso preocupou-nos. Gostaria de recordar um relatório que foi aprovado no Parlamento Europeu, elaborado por um membro do meu grupo político, sobre a responsabilidade corporativa. Desta forma, apenas nós podemos ser coerentes com os nossos próprios valores, os nossos próprios princípios que defendemos na Europa. É insistindo em que se respeite esse tipo de princípios, ao abrigo, por exemplo, dessa responsabilidade corporativa. E é só dessa forma que nós podemos ser coerentes, travando, assim, uma batalha que devemos levar a cabo para defender esses direitos.
Esta audiência aqui foi uma audiência lindíssima, maravilhosa para nós. Eu penso um primeiro passo que demos e que devemos depois continuar. Devemos ter consciência daquela, em todo o mundo, daquela frase que todos conhecemos, de que o mundo de que nós desfrutamos não herdamos dos nossos pais, mas pedimos-lo emprestado aos nossos filhos e devemos assim transmiti-lo aos nossos filhos. Assim, a defesa dos direitos humanos, como foi dita pelo Sr. Deputado Marinho e Pinto, os direitos humanos, são direitos naturais. Eles precedem qualquer legislação que haja nessa área. É isso que nós devemos reconhecer e é por isso que nós devemos lutar. A última pessoa inscrita, a deputada Janete Capiberibe. Bom, eu tratarei de ser bem breve. Agradecer as palavras generosas do deputado Francisco Assis. Muito obrigada. Isso nos motiva a continuarmos sempre nessa luta que travamos desde a mais tenra juventude. E dizer ainda, podíamos aqui declinar inúmeras violações de direitos humanos que ocorrem cotidianamente no nosso país, mas devido ao avançado da hora, eu quero apenas deixar aqui, fazendo uma menção ao deputado Francisco de Assis, que coloca que existe no grupo que, ora, se encontra no Brasil, a diversidade de posições políticas. Isso é verdade. E inspirada, motivada nas palavras do deputado Antônio Marinho e Pinto e também nas palavras do deputado Fábio Castaldo, da Itália, nós nos encorajamos de fazer o que já fizemos no Parlamento Europeu em 1998, lá atrás, na defesa dos índios, que é o seguinte: diante de todas as denúncias apresentadas pela primeira mesa, e as palavras da segunda mesa também, nessa audiência pública, onde a defesa dos direitos humanos está acima das posições político-partidárias de cada um de nós, que eu apelo aos senhores e às senhoras eurodeputadas que proponham e tornem lei, se possível, no âmbito do Parlamento Europeu, o bloqueio humanitário para impedir que sejam comercializados quaisquer produtos encharcados de sangue indígena, quilombola, de atingidos por barragens, de poceiros, extrativistas, ribeirinhos, povos da floresta, do campo e das águas do nosso país e das periferias das grandes cidades, como coloca o deputado Paulão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, vindo de todos os lugares onde há as violações de direitos humanos no nosso país. Eu confesso a todos os senhores e as senhoras que, no momento que vive o nosso país, Brasil, é a única forma que vejo de coibir os crimes e defender estes milhares de vidas humanas que estão na invisibilidade, mas que foram trazidos aqui hoje exatamente para que o Parlamento Europeu tenha esse contato com as comunidades que estão distantes, muito distantes, não estão visíveis aos olhos de todos. Então, era esse apelo que eu faço fortemente aqui a toda a bancada do Parlamento Europeu presente no nosso país e presente no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, representados aí pelo deputado Paulão, presidente da comissão, na Câmara de Direitos Humanos, e o senador Capiberibe, que apresentou o requerimento para que acontecesse essa reunião nesse momento de hoje. Era isso que eu queria dizer. Bem-vindos a todos vocês que vieram da Europa e aos nossos povos tradicionais que se pronunciaram aí, que vêm também de tão longe para cá. Muito obrigada, um grande abraço. Muitíssimo obrigado, deputada. Obrigado a todos os que participaram dessa audiência pública, o deputado Paulão,
deputado Francisco Assis, que representa aqui, não é, a diversidade política. A diversidade, eu tenho entendido que a deputada Elisabetta Gardini quer usar a palavra. Pois não, deputada, desculpa. Grazie. Solo una cosa, perché il tempo è finito, ma per rispondere anche all'ultimo intervento dell'amica che mi ha preceduta, che faceva l'appello al Parlamento di mantenere i contatti con queste comunità. Allora io volevo dire che collegato all'Assemblea Euro-Latinoamericana c'è un forum delle donne, il Forum delle Mujeres, che ha 3 presidenti, 3 copresidenti. Attualmente sono io la copresidente per la parte europea, c'è una copresidente per la parte latinoamericana e c'è una copresidente per la parte indigena. C'è una signora, Gloria Lopez, dell'Honduras, che rappresenta proprio le donne indigene. Quindi noi abbiamo un continuo e costante contatto e credo che questa cosa la dobbiamo condividere di più perché è poco conosciuta, ma può essere uno strumento importante per portare questa voce a noi tanto cara di queste comunità che mi sembra stiano riuscendo a farsi ascoltare e che quindi dobbiamo proseguire su questo cammino di dialogo. Grazie. Tradução, por favor, porque eu entendi 50% é insuficiente. Obrigado. Bom, eu queria apenas dizer uma palavrinha, porque o tempo insta, eu sei, mas é muito importante, após ter ouvido a intervenção da senhora deputada Janete, eu queria aqui recordar que nós ouvimos este apelo, que foi dirigido ao Parlamento Europeu, para manter o contacto entre nós e manter o diálogo. E já agora queria também dizer que no âmbito da Assembleia Euro-Latino-Americana há uma comissão de mulheres que tem 3 presidentes. Eu própria exerço um dos cargos, há uma presidente do lado da América Latina e uma presidente indígena, chamada Gloria Lopes, das Honduras. E eu penso que esta comissão de mulheres é extremamente importante. Quis partilhar este dado com todos os senhores, porque é pouco conhecido e é muito importante para que a voz das mulheres seja ouvida. Muito bem, muito obrigado. Para encerrar, eu diria que há uma responsabilidade muito grande da globalização financeira e do comércio internacional em relação a essas violações que nós estamos vivendo. Então, é importante que junte a necessidade da expansão dos mercados, da economia com o respeito aos direitos humanos. Muito obrigado. Dou por encerrada essa sessão. Muito obrigado. Você é familiar do senador? Eu sou esposa dele. Tá, estou vendo o nome. E nós lutamos na política desde jovenzinho, 16 anos. Muito bem.